Olá! Esse é um tutorial de como criar um formulário para a web de uma forma simples e objetiva. Bem, vamos começar com HTML. O HTML é formado por tags, quase todas as tags são tags de blocos, isto é, se abrir tem que fechar. A tag HTML, ela inicia entre o sinal de menor que e maior que, e se fecha com o sinal de menor que, barra HTML e sinal de maior que. Ela inicia na linha 1 dessa imagem e se fecha na linha 37. Todo o código ficam entre elas. A próxima tag é a tag head, é o cabeçalho da página. Nela vão todas as informações da página, mas veja que nesse caso só estamos usando algumas informações, como o título e a meta tag responsável por exibir a acentuação da língua portuguesa. Veja que a tag head se abre na linha 13 e se fecha na linha 9. A tag de título da linha 4, abre e fecha na mesma linha. O que estiver escrito entre elas aparece na aba do navegador. Na linha 5, nós temos um exemplo de tag que não é de bloco, essa é uma meta tag e como já citado anteriormente ela é responsável por exibir a acentuação da língua portuguesa. Sem ela o navegador não conseguiria exibir o circunflexo ou o tio. Na linha 10 temos, o H1 e serve para dar títulos a textos, ele vai de H1 a H6, sendo que, H1 é o maior e o H6 é o menor título, mas ele também pode ser alterado via CSS. O formulário começa na linha 12 e termina na linha 34, e dentro dessas tags estão os campos organizados por uma tabela, que vou explicar mais à frente. Primeiro vamos ver os parâmetros dentro da tag de abertura do formulário. A primeira é a classe formulário, ela só identifica que essa tag faz parte de um grupo. Por exemplo, se você cria uma classe no CSS, todos os elementos com essa classe vão ter a mesma edição, não precisando fazer uma edição para cada elemento. Action é a ação do formulário. Quando alguém clica no botão enviar de nosso formulário, ele chama a página que está nesse parâmetro, que nesse caso é a página enviar form.php. Método é a maneira que os dados do formulário será passado para a página PHP. Existem duas maneiras de se enviar os dados: o POST que envia os dados oculto para o PHP, e GET que vai de maneira visível, isto é, pode ser visto na URL da página. Qualquer uma das duas pode ser usado, só que terão formas diferentes de ser resgatados pelo PHP. Na linha 13 temos o início da tabela, que serve para organizar o formulário, sem ela os campos ficariam todo amontoado. No início da tag temos o parâmetro border com o valor 1, isto faz com que a borda da tabela seja visível e tenha a espessura de 1 pixel. A tabela é composta por linhas e colunas, que no HTML, as linhas são representadas pela tag tr e as colunas, pela tag td. Esse é o formulário, executado pelo navegador. Ele é puro HTML, sem nenhuma edição adicional. Aqui está o H1, título do conteúdo. Bom, vamos tentar entender a tabela. Este título que aqui vemos formulário. No código está entre as tags th, que é a mesma coisa que td, só que é utilizado para títulos. Ainda na tag th, temos o parâmetro colspan, que serve para unir as colunas. O valor 2 representa o número de colunas a serem unidas em uma só. Na primeira célula temos o label com o nome, e na segunda o campo de texto para digitar. Agora vamos ver esses mesmos campos no código. Na linha 19, além do td temos a tag label com o parâmetro for, que serve para organizar o formulário, e para indicar qual input ela aponta,
quando formos ver o input vai ter um ID com o mesmo valor do for, que nesse caso é txt_nome. Quando você clica no nome, o foco vai para o input certo. Na mesma linha, mas na próxima coluna está o input e seus parâmetros. O primeiro é type, existem vários, mas esse é do tipo input, ele já é padrão, se não for declarado ele já reconhece esse mesmo. O próximo é o name, esse é importante, é por esse parâmetro que o JavaScript irá pegar o valor do input, cada um tem que ter um nome diferente. E por fim o ID, que serve para identificar o elemento. Da mesma forma, cada elemento tem que ter um ID diferente. A data de nascimento é a mesma coisa que o nome, não tendo a necessidade de explicar novamente. E por fim os botões, aqui temos dois, o botão Submit e o botão Reset. Vamos para o código. Aqui nessa coluna também temos o cospan unidos as duas colunas em uma só. O primeiro botão é o Submit, ele vai chamar a função do JavaScript. Esse é do tipo botão, ele por si só não tem nenhuma ação. Nesses botões tem dois parâmetros, mas só o primeiro é importante nesse caso. O segundo é o Reset, ele já tem uma ação por padrão. Quando pressionado limpa todos os campos do formulário. Acho que por enquanto está bom. Esse tutorial foi criado para o meu blogger alessandrozinco2009.blogspot.com.br. Qualquer dúvida deixe um comentário, e se quiser baixar o arquivo entra no link na descrição do vídeo. Até mais!